Amém. Graças e paz, irmãos, amém. Esse tema que o Rafael me propôs, eu achei bem interessante. E por eu ser jovem, né, eu tenho mais propriedade, vamos assim dizer, para falar sobre atualidades. Mas, recorrendo, lógico, à Bíblia, eu tentei encontrar algumas passagens que dão referências de como a igreja se comportava antigamente e como ela deve se comportar, né? Então eu recorri àquele livro bom, Atos, né? Atos dos Apóstolos. Então deixei aberto no versículo 2. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Os irmãos sabem da nossa luta, minha e da Cleidiane. Vocês acompanham nossas vidas e mais do que isso, vocês participam de nossas vidas e sabem que contamos com a oração de vocês na nossa caminhada, assim como todo jovem, assim como todos nós precisamos de oração uns dos outros. E é nesse primeiro ponto, nesse contexto de participar, é que eu vi como é que era a igreja antigamente. Então vamos recorrer à Bíblia. E o Rafael falou, antes de a gente citar aqui a passagem bíblica, o Rafael falou que como a igreja deve se comportar no momento atual. E sabe, Rafael, eu pensei comigo, você falando ali, que eu acredito que de forma para a gente agir com mais força, com a atuação mais contundente, a forma de a gente agir na igreja atualizada de hoje é desatualizar. Eu acho que nós ficamos atualizados demais e esquecemos os primórdios, esquecemos os princípios básicos. Vamos ler Atos 2 a partir do 42. Mais ou menos assim como é que a igreja vivia naqueles tempos. Atos 2, 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos parar aqui. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Ora, uma igreja que surge, né? Ela precisa ser enfática na sua estrutura, na sua base, para consolidar aquilo que ela acredita. E a gente vê na história da igreja que teve várias pessoas que tentaram deturpar, que tentaram modificar as doutrinas, né? O evangelho, vamos assim dizer, ao seu bel prazer, né? E acredito que hoje nós temos algumas pessoas que entram no meio da igreja querendo torná-las mais adaptadas ao seu bel prazer. Então a gente vê, certo? A gente não seria muito extenso o texto para a gente ler, mas eu vou dar um panorama. Paulo, ele quando... Estou escutando um barulho aqui atrás, acho que é do vento, né? Pensei que fosse uma obra. Tem até a escada aqui, pensei que estava em obra ainda. Paulo, ele enfrentou alguns problemas na igreja primitiva com relação a se adaptar, certo? A algumas culturas, algumas formas de comportamento. E a mais contundente delas foi no que tange ao trato dos gentios e ao trato dos judeus. Porque quando surgiu a igreja, no início ela começou com os judeus, né? E aquilo eles teriam que quebrar aquela barreira judaica de que aceitar que Cristo era Deus, certo? E de que Cristo era aquilo que anunciava o Antigo Testamento. Sendo isso, eles deveriam quebrar com os costumes, com aquelas leis que eram antigas e trazer uma nova roupagem para a sua conduta. Então esse foi o primeiro impasse. Então os judeus queriam ainda manter as tradições, né? Como a circuncisão. Eram os famosos os judaizantes. E quando começou a evangelizar os gentios, surgiu um problema, porque eles queriam que os gentios se convertessem, mas também tomassem todas as tradições dos judeus. Então, surgiu o primeiro problema da incircuncisão. Alguns judeus queriam que eles se circuncidassem, mas Paulo foi bem contundente, bem claro, dizendo que isso não era para os gentios
fazerem, porque agora nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Isso foi motivo de um impasse muito grande mesmo, ao ponto de que chegar a um concílio, né? O primeiro concílio de Jerusalém. Então, o primeiro ponto que a gente tem que tratar que é o seguinte: existem coisas que nós temos que analisar e rever o que se pode e o que não se pode fazer. Geralmente, o que acontece no meio da igreja atual é analisar o cenário, as modificações, né, da sociedade e tentar entender até que ponto a gente pode usar aquilo como confluência para o Evangelho. E aí, Rafael, né, que me propôs esse tema, e a igreja que mora o grande embate. Até que ponto? Que inclusive é uma das soluções que o Rafael me colocou a trazer. Então, pessoal, geralmente, quando nós temos alguns embates dentro da igreja, a gente só procura uma terceira pessoa quando uma pessoa está completamente certa daquilo e a outra também está completamente certa daquilo, né? Então elas têm a certeza. Uma pessoa fala: eu tenho certeza biblicamente falando sobre isso que assim podemos proceder. Aí o outro vem: eu tenho certeza biblicamente que assim podemos proceder. E aí fica aquele embate, aí eles vão procurar uma terceira pessoa. Foi o que aconteceu com Paulo e Pedro, né? Tiveram um pequeno embate e os adeptos à teologia, vamos assim dizer, dos judaizantes e dos que não achavam que era necessário. Então, esse foi o primeiro embate. Então, eles levaram para um concílio. A forma que eu vejo da igreja tratar deve ser da mesma forma. Há alguns problemas que são fáceis de solucionar. Algumas nuances são fáceis de se tratar. Porém, outros precisam de uma terceira opinião. E aí, a igreja, ela tem essa autoridade para deliberar o que se pode e o que não se pode fazer. E a gente tem em assembleia a autonomia e a autoridade para resolver questões desse tipo. É a autoridade que Deus nos deu para resolvermos algumas coisas que não estão muito claras na Bíblia e que a sociedade vai se modificando e a gente vai adaptando. Então, esse é o primeiro ponto fácil de se entender para a gente solucionar pequenos problemas, pequenos e grandes problemas dentro da igreja no que tange a o que ou não trazer da sociedade para cá. Levar, né, para a igreja. E é claro que eles procuraram quem? Eles procuraram as pessoas mais idôneas, né? Pessoas mais habilitadas para isso. Não recorreram a filosofias, a questões humanas, sim, dentro da igreja. Então, partindo desse ponto, a gente vai ver que a igreja, ela tem um papel principal. E eu vejo que é assim que nós vamos nos tornar atualizada. Primeiro ponto, é a igreja que anuncia o Evangelho. Igreja que anuncia o Evangelho. E nós estamos vendo que a igreja não está mais anunciando o Evangelho. A igreja, ela não está mais trazendo o Evangelho na sua totalidade. Ela está trazendo alguns pontos fragmentados para corroborar com alguma intenção, com algum pensamento humanista. Vamos lá, se você quer falar sobre prosperidade, você pode encontrar na igreja, na Bíblia, na palavra de Deus, trechos que falam sobre prosperidade, como Silas Malafaia falou num programa do Danilo Gentili. E realmente a Bíblia fala, mas o tema central dela não é essa. Aí a pessoa: eu quero falar sobre medos, você vencer os seus medos, você ser um vencedor, você ser aquele cara sagaz, não, audaz, né? Vigoroso. E você vai encontrar na Bíblia trechos que falam sobre você ser vigoroso em Cristo. Mas esse não é o tema central. O tema central do Evangelho foi o que a gente conversou lá na EBD. É a cruz de Cristo. E sempre foi a cruz de Cristo. Se você pegar a vida dos apóstolos, o início da igreja, e eu vou até um pouquinho falar daqui a pouco sobre, além da igreja primitiva, a continuação da igreja, que houve sofrimento, a gente vai ver que não é um evangelho de prosperidade financeira, de prosperidade na família. A gente vê uma prosperidade, mas não externa. A gente vê muito provável, a gente vê mais não sei nem se existe essa palavra, uma infelicidade externa, mas um contentamento interno extremamente
alta, extremamente regozijante, extremamente feliz. Então é isso que a gente vai entender como evangelho. O evangelho hoje, na igreja atual, ela tem sido enxertada de soluções humanas, de soluções terrenas, para agradar o afago do seu público-alvo ou para encher as igrejas. Então, quando a gente recorre ao evangelho, a gente vê, vamos lá, Paulo, interessante, Paulo ele começou, né, já caindo do cavalo, né? A sua conversão já foi com sofrimento, né? Já foi caindo. E ao longo da sua vida foram só sofrimentos e sofrimentos. Mas a gente nunca vê Paulo em nenhum momento ele falando que desanimou do evangelho por causa disso, e que ele se afastou, né, da igreja por causa disso, e que ele teve um comportamento diferente daquilo que a Bíblia exige dele por causa das situações adversas. Mas quando eu olho para a igreja, um desentendimento com o irmão, né? Eu não estou falando aqui de apedrejamento, que Paulo foi apedrejado ao ponto de darem como morto, e no dia seguinte ele está evangelizando. Não estou falando disso, estou falando de desentendimento com o irmão. Eu estou falando aqui de uma vontade sua que não foi realizada e a pessoa se afasta da igreja. Então eu não vejo esse mesmo evangelho, esse vigor desse evangelho dentro das igrejas atuais. Nós perdemos essa capacidade de sofrer pelo evangelho. Nós não encontramos mais na Bíblia o sofrer o dano, né? Você sofreu dano para o benefício do próximo. Então, essa volta ao evangelho, essa volta de enxergar o que é o evangelho da cruz, é o primeiro ponto, para a gente poder começar a realmente a viver aquilo que a igreja tem que viver. É inadmissível, pessoal, que um crente não tenha passado nenhuma situação vexatória ou de vergonha na sua escola, no seu trabalho, ou onde quer que você ande. É inadmissível, porque o valor do crente, os valores cristãos, se constituem em ser odiado pelo mundo. Os nossos valores são totalmente antagônicos. Então é inadmissível que você, durante sua caminhada, não tenha passado nenhuma situação vexatória ou de vergonha por você ter proferido aquilo que você vive e aquilo que você acredita. Eu vivo isso no trabalho, eu vivo isso na minha escola, na minha faculdade agora, né? E a gente tem que viver isso ao longo do... Enquanto a gente viver, a gente vai sofrer essa perseguição. Hoje, graças a Deus, é uma perseguição intelectual aqui no Brasil. Mas não deixa de ser uma perseguição. Quando você fala que os valores do mundo estão errados, quando você vê esse sistema que a gente está, e você acaba aderindo a algum sistema político, você vê que aqui não tem solução, a igreja começa a pensar em como ser agradável para a sociedade, como ser agradável para o homem, e acaba trazendo então alguns valores, quando os nossos valores são totalmente antagônicos. Vamos lá: aborto, união entre pessoas do mesmo sexo, né? Aí eu me lembro uma vez que eu escutei que agora a filosofia humana, né, você começa a perceber que começa a entrar filosofias humanas dentro da igreja. Aí fala que hoje não pode mais bater em criança, né? Isso é antigo, arcaico. Mas a gente recorre à Bíblia, a Bíblia deixa uma mensagem bem clara quanto a isso. A gente recorre à Bíblia e vê temas claros sobre o homossexualismo, e que as pessoas acham que não é bem assim. Então, existe então essa tendência natural da igreja a ser agradável à sociedade, assim como aconteceu com Pedro e com Paulo na igreja primitiva. Até a igreja de Corinto, eles queriam trazer elementos externos para agradar a vontade de alguns membros. Então essa sempre vai ser a nossa luta. Essa sempre vai ser a luta da igreja. Enxergar os nossos valores, os nossos princípios, e jamais tentar negociar com o mundo. São totalmente opostos, são totalmente antagônicos. Então, esses valores humanistas, esses valores que são totalmente contrários, é o que a gente vê então na igreja atual. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 4. Veja a exortação de Paulo para como viver. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega
a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. As nossas igrejas não estão mais pregando a palavra. Estão levando palestrantes de coach, psicólogos, né? Mas a palavra, o evangelho da cruz, o evangelho do sofrimento, o evangelho das bem-aventuranças, onde o feliz, né, como eu comentei na sala da BD, são os infelizes, isso não acontece. Irmãos, a Bíblia é bem clara no que tange ao que a igreja pretende fazer, né, tornar a sociedade. A mensagem da cruz, a mensagem do evangelho sempre foi para pessoas, indivíduos. Você transforma a sua vida, você muda a sua vida, você enxerga o amor de Deus na sua vida e você vai ser transformado por esse poder. Consequentemente, repito, consequentemente, a sociedade vai ser afetada. Agora entenda, isso está sendo feito ao contrário pela igreja. A gente quer mudar a sociedade, a gente quer fazer causas sociais, para que então as pessoas venham para a igreja e escutem o evangelho. Está sendo feito o oposto. Quando a Bíblia fala, pega a palavra, insta, você vai mudar vidas, você vai transformar corações, esses corações transformados vão mudar a sociedade. Foi assim que aconteceu com a segunda geração após a reforma protestante, com os puritanos. Eles retornaram ao estudo da palavra e eles queriam que as suas pregações realmente como realmente fossem parte da vida dele, não fossem meras palavras. Eles queriam viver o evangelho e não somente externá-las. Então foi isso que tornou os puritanos um movimento tão forte, que tem livros até hoje que nos edificam bastante, que mudou ali a sociedade no Reino Unido, ali na Inglaterra. Então é esse que é a igreja, ela sai de dentro para fora, e a gente está começando a se preocupar com coisas, com valores que não são nossos. Eu percebo às vezes que a igreja está se tornando que nem uma empresa, que faz as suas ações sociais, que faz seus trabalhos externos, para trazer pessoas, para ser um marketing bom, né, para a sua igreja. Lá o Banco Santander também faz isso, né? Qualquer outra empresa também faz isso. Faz ação social para que as pessoas vejam que aquela empresa é ótima de se trabalhar, a empresa que tem cunho social, a empresa que ajuda. Mas eu não vejo assim a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não está preocupada em ser agradável ao mundo, não. Quando eu vejo Paulo confrontando, ele fala, e esse Cristo que vocês mataram, ele não tem nenhum medo, não pondera as palavras em acusar a sociedade, em tornar a sociedade participativa da morte de Cristo. Quando a gente fala do Natal, a gente fala do Natal que Cristo nasceu, mas a gente tem que falar para a sociedade que eles mataram essa criança, né? Não depois que ela se tornou grande. A gente não, às vezes passa essa mensagem suave demais, leve demais, mas foram nossos pecados que mataram Jesus Cristo. Parece que sempre a gente joga para uma terceira pessoa, né? Foram eles lá no passado, mas foram os nossos pecados. É a nossa vida de pecado, é a nossa conduta rebelde, é o nosso egoísmo que levou Cristo para a cruz. Então é isso que não é pregado, né? É levado então um evangelho suave, um evangelho moderado. Vamos continuar. Então, se a gente perder essa noção de que a gente precisa agradar a sociedade, que a gente precisa fazer um cafuné na sociedade, a gente vai entender que a gente não vai mudar a igreja, não vai mudar a sociedade ao ponto dela se tornar toda estável e toda louvando a Deus, porque o nosso próprio Cristo falou que no fim dos tempos haverá guerras e rumores de guerras, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo esse mundo. A nossa vitória não se constitui em trazer a paz para o mundo, mas a paz no coração de cada um. Olha só, vamos abrir lá em Hebreus. Abra em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Mais uma vez, a passagem não é Hebreus 4, aqui é muita folha aqui. Quem puder me ajudar, fala sobre a fé. Pela fé Abraão alcançou, pela fé, Hebreus 11, perdão.
Vamos ver aqui o que diz aqui. Hebreus 11. Ora, pela fé, pela fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pelas fé os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Vamos dar um pulinho aqui. Vamos lá para o 8. Isso aqui é magnífico. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele não aguardava uma cidade terrena, ele não esperava uma solução terrena, ele não esperava uma solução humana. A solução dele, a vida dele, era esperar para a cidade. Quem é o edificador, quem é o arquiteto, é o próprio Deus, são as mansões celestiais. Nós não almejamos mais ir para o céu, nós queremos construir um céu aqui. Nós não anelamos pelas mansões celestiais, nós não imaginamos como seria bom estar lá no céu louvando a Deus com todos os anjos e com todo mundo reunido. Nós queremos fazer isso aqui, nós queremos ter uma mansão aqui, nós queremos ter um bom carro aqui, nós queremos ter uma boa família aqui. Nós vamos ter dificuldades aqui. E é isso que a gente tem que ter em mente. Porque enquanto nós estivermos procurando o nosso bel prazer, nós vamos viver uma vida medíocre e mesquinha no que tange ao cristianismo. Eu falo isso a começar em mim. Eu estava sentado um pouco ali atrás, quando as meninas do Espaço Voar chegaram aqui para frente para orar. Para cantar. E eu sei que algumas pessoas se emocionaram e eu me emocionei também. Mas eu me emocionei por causa de uma pessoa, da Bruna. Eu olhei ela vindo, ela, não sei quem conhece, mas ela é muito tímida. E eu vi o quanto ela precisa de pessoas que lhe auxiliem, lhe ajudem. A gente vê no olhar da pessoa que ela é uma pessoa carente, que precisa de ajuda, que precisa de uma pessoa que esteja lhe amparando. E eu louvei a Deus pelo Espaço Voar. Não só ela, claro que ela externaliza melhor isso, mas todas aquelas crianças, e existem inúmeras outras que precisam de ajuda, e a gente não consegue visualizar. E eu me perguntei, o que é que eu tenho feito para, de alguma forma, ser uma bênção na vida dessa pessoa? Aí sabe o que eu tenho feito? Toda a final de ano eu programo, não estou falando que isso é errado, mas eu priorizo um programa de viagem com a minha família, que sou eclesiano. Quando eu tenho um tempo mais livre, eu programo um passeio. Quando eu tenho um dinheiro sobrando, eu programo comprar uma coisa melhor para a Cleidiane, porque para mim eu não compro nada, Mas então, eu sempre penso em mim. E eu não vejo isso na igreja primitiva, onde que eles tinham tudo em comum, em que eles se preocupavam com o outro, em que eles amavam realmente um ao outro. Eu não estou preocupado se o Jonas, ou se o Jorge, ou se a Dani está passando alguma dificuldade emocional. Eu estou preocupado em mostrar para eles que eu sou um cara bem aparentado, que eu sou um cara que sou seguro e que eu não tenho problemas. E que a minha vida, por ser uma pessoa segura, isso sim vai ser um exemplo para eles de forma nenhuma. A gente está deixando de viver o evangelho genuíno por causa disso, por causa do nosso egoísmo. Foi o que eu falei também um pouco na EBD, que a primeira roupa que a gente veste, segundo Martin Lloyd Jones, é o egoísmo. E são uma das últimas que a gente tira quando a gente vai para o leito de morte. Nós precisamos tirar essa roupagem que o mundo quer nos dar, de pense em si, cresça, se expanda, quando a mensagem da cruz é sofra, padeça, lute, se regozije em Cristo. Em Cristo você vai ter satisfação, em Cristo você vai ter alegria. Aqui você vai padecer necessidade. Vão haver vitórias, mas elas não vão ser a rotina na sua vida. Então, eu vejo isso, Rafael, sabe? Eu vejo um evangelho que está perdendo a sua primazia em colocar Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho do sofrimento, as bem-aventuranças e uma esperança
celestial, uma esperança não nessa terra, porque nós somos peregrinos, mas parece que a gente quer fazer morada aqui e viver aqui. Vamos continuar. A gente está finalizando. Então, irmãos, toda igreja que ela volta para o evangelho genuíno, ela é automaticamente perseguida. Como eu acabei de dizer para vocês, é inadmissível que um crente não tenha sofrido nenhuma situação vexatória ao longo de sua vida. Ele tem que rever seus conceitos. Tem que rever. Então, a igreja, quando ela começa a colocar o evangelho da cruz, ela é perseguida, porque não faz sentido nenhum à humanidade. O evangelho não faz sentido. Não faz sentido você vir para um canto todo domingo para você ser ensinado a sofrer. Quem é que se reúne todo domingo? Olha, vamos sofrer, vamos padecer necessidades, mas em Cristo nós temos satisfação. E é essa alegria, e é esse contentamento que eles jamais vão ter. Talvez essa busca pela felicidade deles não gere o contentamento que nós temos, mesmo sabendo que nós vamos sofrer. Então, os valores cristãos, como eu disse, eles se constituem ser odiados pelo mundo. O mundo vai nos odiar. Então, vamos abrir, por exemplo, lá em Atos 2. Atos 2. Para a gente entender aqui o panorama. Porque a gente falar não é tão claro como quando a Bíblia fala. Atos 2, 23. Olha só. Varões israelitas, 22, né? Atos 2, vamos ler do 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres e prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de ímpios. Veja o evangelho não tendo aqui nenhuma sutileza, o evangelho indo de encontro aos corações daquelas pessoas. E ele poderia falar isso aqui e automaticamente ele ser alvo de perseguição ainda maior, e ele ser alvo até de perder sua própria vida. E quando eu olho para o evangelho, quando eu olho para a Bíblia toda, eu vejo pessoas não colocando a sua vida como a essência do viver, mas colocando Cristo, colocando o evangelho como essência do viver, mesmo que para isso ele perca, né, não tenha mais, não possa mais viver. Quando eu estava, até falei isso no HCA, hoje a gente está numa crise financeira enorme, né? Crise financeira. E você segurar o seu emprego hoje é a coisa mais sensata do mundo, né? E eu imaginei, será que existe algo? Isso tem me afligido. Poxa, será que eu vou ser demitido? O que eu vou fazer? Isso me aflige, eu acho que aflige muitas pessoas, né? E aí eu olhei para a vida de Daniel. Ele, após, né, fazer aquelas revelações, ele recebeu um alto cargo de governador. E com certeza não era um executivo, ele era um governador, ele tinha todas as regalias que um governador tinha, poder, autoridade, riqueza. E ele estava ali cativo na Babilônia. E se ele saísse daquele cargo, ele ia ser escravo lá. Olha a situação dele, muito mais difícil do que a minha. E ele foi colocado em xeque a fé dele e a sua posição, quando colocaram uma regra para adorar a estátua de Nabucodonosor. E o que foi que ele fez? Ele não adorou. Então as pessoas lá foram e fofocaram para o rei. E o rei pegou e falou assim: é verdade, né? É incrível como Satanás ele coloca a possibilidade de você negar, de você fugir, de você abster. É verdade que você não adorou a minha estátua lá? Ele poderia dizer: não, que história é essa, rapaz? Estou inventando, pode ficar tranquilo, eu estou adorando. Quantas pessoas não fariam isso para manter sua profissão? Quantas pessoas não fariam isso para manter o seu status? E ele falou que não ia adorar. E ele falou: pois então, é certo que você vai morrer. Não é perder o cargo, não é ser escravo, não é ficar desempregado, é perder a vida. E eu imagino que isso não foi um processo rápido. Ele com certeza foi preso, e aquela convicção de que ele iria morrer ia aumentando cada vez mais, e ele não voltou atrás, e ele não se preocupou com isso. E aqueceram a fornalha, e imagina ele caminhando para aquilo, sabendo: eu vou morrer daqui a alguns minutos, eu vou entrar naquela fornalha e eu vou morrer. Mas ele não arredou o pé. Talvez a gente, trazendo agora para a nossa igreja atual, se o patrão pede para eu falar uma mentira,
uma mentira leve, né? Uma coisa bem suave. Para eu ganhar pontos com ele, para que eu garanta uma amizade com ele, que eu acho que isso que vai sustentar meu emprego, eu faço. Mesmo que isso seja contra os meus valores. Ele não está pedindo para adorar ele, não, mas está mandando você quebrar um princípio teu para você ser agradável a ele. Importa a gente primeiro ser agradável a Deus. Vão-se emprego, vão-se a estabilidade, vai-se tudo. Mas a minha fidelidade com Deus não pode ser negociada. Então isso me trouxe agora eu estou mais audaz. Depois que eu vi isso, eu estou falando. E eu nunca tive essa preocupação em outros empregos, mas nesse eu tenho. E isso acalmou meu coração de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque eu voltei à palavra. Todas as nossas aflições, todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas lutas, elas só vão ser solucionadas, elas só vão ser respondidas através da palavra de Deus. Peça a Deus e procure. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando uma pessoa, você vai comprar uma moto, né? Aí você vai comprar uma moto, aí você vê um bocado de moto, XRE, você vê, você antigamente passava despercebido por você, mas agora que você vai comprar, você vê um bocado de moto. Da mesma forma, quando você pede para Deus orientação, Senhor, me oriente quanto a isso, acalma meu coração, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu tenho medo. Aí você começa a ver Deus falando em cada situação. Uma vez o mesmo Rafael falou aqui, rapaz, todo mundo está falando sobre isso, eu acho que Deus está falando alguma coisa. Aí você vai assistir uma série, às vezes, e uma palavra do cara na série, rapaz, acho que é Deus que está falando mesmo. Então tudo vai confluir para que lhe oriente naquilo que você está em dúvida. Peça a Deus, pedir e dar-se-vos-á. Se contente, se regozije na satisfação de saber que Cristo tem todas as respostas, em que a Bíblia tem todas as respostas. Não procure soluções humanas. Não tente trazer o que as igrejas estão trazendo, uma filosofia humana, barata, de felicidade. E é aí que eu queria terminar, né? Nós estamos então entrando uma igreja está entrando num caminho sem volta. Alguns valores já foram quebrados e talvez para se recuperar não volte mais. Então, o que eu acredito, Rafael, para a gente solucionar essas coisas, para a gente ser uma igreja mais contundente na sociedade, é voltar às Escrituras. É colocar as Escrituras como realmente a sua fonte de inspiração, a sua fonte de vida. E você lê a palavra de Deus, mas lê mesmo. Ler, meditar, ruminar, né? Às vezes a gente está aqui na pregação e escuta a pregação. Se você pegar essa mesma pregação do pastor em vídeo e depois escutar ela com mais calma, você vai, espécie de ruminar aquela pregação, você vai absorver muito mais. Talvez aqui jogada a primeira vez, você não mastigue, você não digere com facilidade. Mas quando você está ali na sua casa, no seu canto, você rumina aquilo e você começa a extrair valores muito mais profundos. Então é isso que a igreja atual precisa fazer. É isso que a igreja atual precisa se atentar. Que valores humanos estão entrando no nosso seio. E a igreja não pode, ela tem que se preservar imaculada, pura, para Cristo que está voltando. E será que quando Cristo voltar, ele vai encontrar a igreja pura? Algumas eu tenho certeza que não, né? Há algumas igrejas, né? Vamos assim dizer, mas a igreja de Cristo, ela deve estar pura. Mas alguns que se dizem igreja, que se acham que são igreja, não estão puras para se entregar ao noivo. Amém?